hoje nós vamos buscar o alinhamento com a mente de Cristo. Alinhados pela mente de Cristo. Amém. Hoje nós vamos entender profeticamente alguns mistérios que não são mistérios difíceis. São mistérios já revelados, mas precisa do Espírito Santo de Deus para nos mostrar. E o Espírito Santo de Deus nos mostra porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Aí nós compreendemos as coisas do Espírito. Então, quando falamos mistérios na palavra de Deus, não são mistérios para não serem encontrados, ou só algumas pessoas especiais conseguem encontrar. Não. Todos nós, todos os crentes em Jesus. E um deles é exatamente esse mistério da mente de Cristo. Alinhados pela mente de Cristo. Então, na verdade, essa palavra de hoje, que o Senhor está nos dando, é uma continuação da palavra da semana passada, que foi alinhados pelo nosso ser, nos alinhando por dentro, porque até então a gente vinha falando de alinhamentos do lado de fora, nos alinhar com a cruz, nos alinhar com o trono, né? Nos alinhar com a cruz, nos alinhamos ao céu, né? Nos conectamos ao céu, nos alinhar com a honra, nos conectamos ao trono, nos alinhar com a palavra, nos conectamos à vontade de Deus, e assim, sempre algo um tanto quanto externo, alguma coisa que a gente tem que fazer do lado de fora. Ainda que tudo aconteça do lado de dentro, né? Tudo aconteça do lado de dentro. A honra, por exemplo, ela tem que acontecer do lado de dentro, mas a gente externaliza ela, a gente faz um ato de honra. A gente pensa, mas a gente realiza. Mas o alinhamento pelo ser é alinhar espírito, alma e corpo, como está em 1 Tessalonicenses 5:23, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam encontrados irrepreensíveis na volta do Senhor Jesus. Amém? Então, como que Deus quer nos encontrar? A volta do Senhor Jesus, a vinda, né, nós chamamos de segunda vinda ou volta do Senhor Jesus, é para nos levar, é para levar a noiva. A noiva, nós sabemos que ela tem que estar impecável, não é? Então, quando nós lemos 1 Tessalonicenses 5:23, que diz que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam encontrados irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Irrepreensível é assim, que está certo, não tem o que repreender, por isso que é irrepreensível. Não tem que dizer, isso está fora, chega mais para cá. Não, está certinho. E como que está certinho? Está claro lá. Todo espírito, em primeiro lugar, alma e corpo. Então, espírito, alma e corpo, alinhados. Então, quando há esse alinhamento dentro de nós, nós alinhamos, nós precisamos nos alinhar. Por que precisamos nos alinhar? Porque nós fomos desalinhados lá com Adão. Então, em Adão, quando ele obedeceu à serpente, ele saiu do alinhamento de Deus. Ele saiu do ponto de alinhamento. Aquele ponto de alinhamento da obediência. Ele saiu daquele ponto de alinhamento e ele, então, ficou desalinhado por dentro e por fora. Tudo se desalinhou. Então, o planeta se desalinhou. Então, a terra passou a ter espinhos, cardos, né? Tudo foi desalinhado. Né? A família ficou desalinhada. Já houve a primeira desavença na família. A mulher que tu me deste. Depois, o assassinato, o homicídio de um irmão matando outro irmão. Então, desalinhou. E vem até hoje.
Então, tudo desalinhado. Mas há algo que ficou desalinhado na própria pessoa, né? Adão ficou desalinhado. Como? A alma tomou lugar do espírito. Então ficou alma, espírito e corpo. O espírito espremido entre alma e corpo, sem ação, porque ele perdeu a sua conexão com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então, o espírito, para estar vivo, o nosso espírito, para estar vivo, ele precisa estar ligado ao Espírito Santo de Deus, para ele estar vivo. Deus disse que eles morreriam. Certamente eles morreriam, e eles certamente morreram. Esse espírito morreu para Deus, perdeu a ligação com Deus. Se ele perdeu a ligação com Deus, ele perdeu a sua capacidade de governar, de dominar, que ele havia recebido de Deus, logo no início da criação: dominem sobre todas as coisas. Isso vinha pelo Espírito. A alma, então, tomou o governo, e a alma passou a governar. Mas a alma não foi preparada para governar. A alma, ela foi feita para se submeter ao nosso espírito. Mas agora ela estava governando. A alma, ela é muito ligada ao corpo, e o corpo muito ligado ao mundo, à carne. E com o pecado de Adão e Eva, aconteceu uma coisa que a gente chama de inclinação para o pecado, para as coisas erradas. Você já reparou que as pessoas, a gente tem que fazer uma força para andar certo? Já reparou? Tem que fazer uma força para andar certo. E não tem que fazer força para andar errado. Para andar errado parece que é muito fácil. Para andar certo é difícil. Você tem que fazer uma força para andar certo. E às vezes você está andando certo, tem uma hora que você relaxa um pouquinho, enfraquece um pouco, você começa a andar errado. Aí você tem que se fortalecer para voltar a andar certo. Já percebeu essa dificuldade? Quer ver uma coisa? Existem leis para fazer coisa errada. Você já viu? Leis para fazerem coisas erradas. Decreto número 1, pode roubar, pode matar. Decreto tal, pode fazer isso tudo que é errado. Tem leis para fazer coisa errada? Não. Você já provou a pensar que não tem leis para fazer coisa errada? Sabe por quê? Porque não precisa. A tendência já é fazer coisa errada. Precisa fazer leis para fazer coisa certa. Existem leis para fazer coisa certa. Porque a gente tem que obedecer a lei. Inclusive, tem punição se fizer errado. Aí, por causa da punição, é que muitas vezes fazemos a coisa certa. Porque senão vamos ser punidos. Porque se também não tivesse punição, fosse só uma orientação, alguns seguiriam e muitos outros não seguiriam. Por isso que o mandamento está lá. Honrar pai e mãe, por exemplo. Não precisa colocar desonrar, porque já é o normal desonrar. Entendeu? Isso, gente, nós vamos vendo, por isso que eu digo, é mistério, mas não é tão mistério assim. É um mistério muito claro. E o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando, mas está tudo claro. Eu não estou falando nada escuro, não estou inventando a roda, não é? Isso tudo é o normal, a gente sabe disso tudo, não é verdade? Mas é importante, por que a gente sabe disso tudo e precisa alguém vir falar e ministrar? Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela trabalha contra nós. A nossa mente trabalha contra nós. A nossa mente está envolvida nessa conspiração do erro, de nos levar a fazer coisas erradas, de impedir da gente fazer coisa certa. Às vezes, a sua mente vai fazer você esquecer determinadas coisas certas a fazer. Quando você vê, puxa, esqueci de fazer a leitura da Bíblia. Esqueci de fazer.
conspiração da mente. E, por outro lado, vem pensamentos estranhos. Pensamentos estranhos. Eu não estava pensando nisso, mas isso vem na minha cabeça agora. Um negócio estranho, um negócio errado, um negócio que não é certo. Sabe o que é isso? É a mente conspirando. A nossa mente, ela sofreu com a queda. Com a queda. Quando a gente fala queda, queda com Q maiúsculo. Tá? Quando você ouvir ou ler queda com Q maiúsculo, no meio de uma frase, né? Porque no começo toda palavra tem letra maiúscula mesmo. No meio de uma frase, queda, está falando de Gênesis capítulo 3. Então, no Gênesis capítulo 3 aconteceu a queda. A queda virou um assunto. Por isso com Q maiúsculo. Queda. É uma situação que aconteceu. Aconteceu uma situação terrível chamada queda. Com a queda, tudo foi desalinhado. E nós não desalinhamos. Por isso que você vai ver nas mentes, você já ouviu falar, por exemplo, em psicopatas, você já ouviu falar em pessoas com TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, você já viu falar de outros transtornos de personalidade, transtorno de humor, um monte de transtornos que a gente ouve falar, né? Então, tudo isso está ocorrendo aonde? Na alma, na mente. Né? Pessoas que se suicidam, por exemplo, é um comando da mente. A mente deu a ordem para ele se matar. Agora, como é que pode a própria pessoa destruir ela mesma? Mas ela faz isso. Agora, entenda que o suicídio, existe o suicídio, que é um ato de suicídio. E existe o suicídio, que é um processo de suicídio. Então, um fumante, por exemplo, está num processo de suicídio. Está entendendo? Uma pessoa que depende de substâncias químicas está num processo de suicídio. Uma pessoa que se envolve com o lado do crime está num processo de suicídio. Porque morrer, todos nós vamos morrer um dia. Mas procurar caminhos de morte, processo de suicídio. Quem é que está fazendo isso? A mente. Então, muitas vezes a gente diz, é o diabo, o demônio. Sim, o diabo ele tem uma participação, porque a mente tem uma fraqueza. A mente, ela é uma porta aberta. E o diabo pode realmente entrar. Ele pode realmente mover a pessoa para fazer aquelas coisas erradas. Mas para ele fazer isso, primeiro, a mente é que está governando. O espírito não está. Então, a mente é que está governando. É o eu da pessoa, né? A mente está governando. O inimigo entra porque é uma porta aberta. Ele já tem um desejo, ele já tem uma inclinação para o mal, porque a inclinação para o mal está na mente. A gente já tem inclinação para o mal. Então o diabo vai se aproveitar daquilo ali, vai potencializar aquilo ali, e a pessoa vai executar. Mas a própria mente já leva a pessoa para a derrota. Não precisa nem do diabo para isso. Entendeu? Mas é óbvio que ele atua também. Aí a gente pensa assim, puxa, mas eu sou tão vulnerável assim? Porém, nós, com a nossa mente, nós ainda podemos decidir. Podemos usar o poder da mente, da nossa mente, não, o poder da mente não, o poder do livre-arbítrio, sabe, que Deus nos deu, e dizer não. Só que é muito difícil, por quê? Porque a mente, quando eu falo mente, eu estou falando da alma também, mesma coisa. Ela tem o quê? Uma inclinação, a gente viu semana passada. Ela tem uma inclinação para o mal. Então, ainda que eu tenha o livre-arbítrio, ou seja, eu não vou fazer, mas eu sou muito puxado para fazer. Aí que entra o diabo, que ele é o tentador, e ele vai tentar
Então, com a tentação, fica mais difícil ainda. Porque já somos tentados naturalmente para o mal. E se vier um tentador, é como se você estivesse caindo e alguém ainda te puxasse mais. Está entendendo? A palavra diabo é tentador. Então, nome diabo, tradução, tentador. Satanás, tradução, adversário. Então, tudo é o mesmo demônio. Tudo é o mesmo Satanás. Mas os nomes revelam a sua forma de atuação. Então, o diabo, quando ele aparece como diabo, ele é o tentador. Então, você já tem uma inclinação para o mal. Aí vem o tentador. É óbvio que ele vai se aproveitar das suas fraquezas. E vem o tentador. Tem um livro antigo, né, do Dr. Russell Shedd, de saudosa memória, que o título era O Mundo, a Carne e o Diabo. São os três, ele coloca como os três inimigos do crente. O mundo, a carne e o diabo. Entenda-se aí carne como a mente, como a alma, está ligado a nós, essa tendência. O que eu falei semana passada? Que a carne é uma tendência, uma inclinação para o mal, não é? É uma inclinação. Ficou com essa inclinação para o mal. Chamado também vírus do pecado. Uma inclinação. Então, a carne está inclinada. O diabo é o tentador. E o mundo? O mundo ele vai usar como propaganda da tentação. Então, ele vai pegar elementos do mundo, sabe? Para tentar. Entendeu? Então, entenda. Satanás vai usar o mundo, porque o mundo está nas mãos dele, ele pode usar. Ele pode usar qualquer pessoa no domínio dele, né? Os crentes não estão sob o domínio de Satanás. Amém? Nós não estamos sob o domínio dele. Mas quantas pessoas estão sob o domínio dele? Então ele pode usar. Ele usa aquela pessoa e a pessoa vem, usada por ele, para te tentar. Qualquer que seja o nível. Até te tentar para você fazer uma coisa errada, né? Te aborrecer, para você brigar, para criar uma confusão. Sabe? Pode usar uma pessoa em qualquer lugar. Pode usar uma pessoa num trânsito. Eu peguei um Uber essa semana e aí foi conversando, né, com o motorista, conversando e tal. Ele vinha saber até que ele era um crente, servo de Deus, e ele falando, aí ele tomou uma fechada assim. Aí ele falou assim, eu nem reclamo mais. Não reclamo, nem me preocupo. Esse carro aqui já recebeu tantas batidas, nem me preocupo mais. Porque eu não vou me aborrecer, ficar me aborrecendo por causa disso. Eu vou ficar me aborrecendo e arrumando briga. Então, ele colocou algo na mente dele que ele não ia se aborrecer no trânsito. Ele trabalha no trânsito. Então, tem possibilidade de se aborrecer o tempo todo. Vai ver se aborrecendo. A uma hora, acontece até uma coisa grave, como a gente vê que sempre acontece. Né? De vez em quando acontece. O inimigo pode usar. Então, se ele souber que você é esquentadinho, ele pode usar, obviamente, alguém. E na cabeça dele, joga agora para a esquerda o volante. E a pessoa lá vai jogar o volante para a esquerda. É na hora que você está passando, pá! Bate você. O cara não sabe nem porque que ele jogou o volante para a esquerda. 1 João 5,19 tem a resposta. 1 João 5,19 está a resposta do que eu estou falando aqui. O cara, ele joga o carro para a esquerda. Pá, bate. Aí, você está esquentadinho. E o cara é um cara mau, um cara
também esquentado, que desaforo, ele dá logo um tiro, dá logo pancada. Está entendendo? 1 João 5,19, ele diz o quê? Nós somos de Deus, é isso que está aí? Esse texto mesmo, está certo? Nós somos de Deus, nós quem? A igreja, nós somos de Deus. Mas o mundo todo está no poder do maligno. Está vendo? Então o que eu estou dizendo aqui? É o que eu estou dizendo. Está no poder do maligno. Está no poder do maligno. O maligno controla. Na outra versão diz assim, o mundo inteiro jaz no maligno. Então essa palavra jaz, J-A-Z, jaz, vem da palavra jazigo. Já ouviu? Jazigo. O que é um jazigo? Jazigo perpétuo. Já viu no cemitério? Então são aqueles túmulos. Um jazigo. Então a palavra jaz significa o mundo todo está como morto nas mãos do maligno. Um morto não tem ação. O morto, você pega o morto, vira para o morto para cá, vira o morto para lá. É isso que 1 João 5,19 está dizendo, que o mundo todo está sem ação. O maligno pode pegar, bota para cá, bota para lá, bota para lá, bota para lá. Então ele vai usar todo tipo de tentação. Eu não vou ficar falando aqui tipo de tentação. Eu dei um exemplo aqui de um cara, por exemplo, num trânsito. De um homem para um homem. Mas vocês sabem que todo ser humano vai poder ser usado pelo diabo nessa área da tentação. Tanto homem quanto mulher. Em qualquer área que o diabo quiser. Então você já sabe. Eu não preciso ficar aqui dando exemplos que não tem necessidade. Você já sabe que é o pacote completo. Então fique atento a tudo, fique ligado. Por quê? Ele pode manobrar o ímpio, mas não pode manobrar você. Ele não pode manobrar você. Amém? Agora, ele pode dar sugestão, porque a nossa mente ela é aberta. A nossa mente é por frequência. Ela recebe frequência. Entendeu? Então, o inimigo entra na frequência. Vou ilustrar aqui para vocês. A nossa mente é como se fosse a pista do BRT. Entendeu? Pista do BRT. O BRT é para andar carro comum? É, Paulo, que é do trânsito aí. É para andar carro comum? Não, é para andar ônibus. Mas às vezes não acontece você ver um carro comum andando na BRT, uma moto. Ele está certo? Não, ele está errado. Ele está quebrando uma norma, mas ele entrou. Então o que acontece com a nossa mente? Não é para transitar o maligno. Entendeu? Mas ela é como uma pista do BRT. Não é para ele transitar, mas ele às vezes transita. Entendeu? Não é dele, não tem lugar para ele. Às vezes ele transita. Como transitou com Pedro. Não foi? E Jesus teve que dizer, para trás de mim, Satanás. Sai dessa linha, serve só para o BRT. Fica claro assim? Às vezes ele transita. Por isso que às vezes vem uns pensamentos meio errados. Pensamento ruim. Você tem que... O que você tem que fazer na hora? Repreender. Olha só, se só pudesse vir na nossa mente pensamentos bons, a gente não precisaria escolher pensamentos bons para colocar na nossa mente. Não é verdade? Não precisaria, porque só vem pensamentos bons, afinal de contas somos crentes em Jesus. Não tem que ter pensamentos ruins. Então vamos ler Filipenses 4:8. Olha o que diz em Filipenses 4:8. Olha lá. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Entendeu? Então, nós temos o poder. Porque quando ele diz, pensem nessas coisas, ele está dizendo assim, pense só nessas coisas. Pense só no que for verdadeiro. E é irmãos, hein?
Finalmente, irmãos, está falando para a igreja de Filipos. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, pense só nisso, no que for correto, no que for puro, no que for amável, no que for de boa fama, e ainda testa para ver se tem algo de excelente, ou seja, tem propósito nisso? É digno de louvor? Então pensem nisso. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim, que isso ocupe o seu pensamento. Ou seja, se ocupe disso, deixe isso estar no seu pensamento. Viu como é que o pensamento é uma porta aberta, é uma frequência que pode entrar coisas boas, coisas ruins. Então, agora eu posso, porque quando ele diz assim, pensem nessas coisas, está dizendo assim, você pode escolher pensar nessas coisas. Agora, se você não fizer força para pensar nessas coisas, você vai pensar nas coisas erradas, impuras, que não são amáveis, que não têm boa fama. Se você não fizer força, isso vai vir na sua mente. Agora, você pode escolher pensar nessas coisas. Pense nessas coisas. Entendeu? Então, isso, queridos, eu estou falando aqui do nível da mente. Eu não estou falando do espírito ainda. Olha, mente, alma, a mente está na alma, tá? Alma, espírito e corpo. Aí houve o alinhamento. No alinhamento, o espírito voltou para o lugar dele, né? Espírito, alma e corpo. Por que o espírito conseguiu voltar para o lugar dele? Porque o espírito recebeu vida de novo. Ele recebeu vida em Cristo. Então Jesus morreu na cruz e deu vida, nos deu vida novamente. Então, a morte de Jesus nos deu vida. Então, a vida que nós temos, quando fala vida nova, novo nascimento, nada mais é do que o nosso espírito vivo de novo no lugar dele de novo. Então, se você não assistiu, não estava aqui no domingo passado, vai lá no canal Provisão TV e assista a ministração Alinhados pelo Ser, pelo nosso ser, domingo passado, que é para você entender melhor ainda o que estou explicando hoje. Então, o espírito, o nosso espírito, agora está vivo, porque Jesus morreu na cruz e nós vivemos. Antes, nós nos guiávamos pela nossa alma. Entendeu? Pela nossa alma. E a alma, ela está muito perto da carne. Ela está ligada ao corpo, que está ligada a essa natureza carnal. A natureza carnal, o que é a natureza carnal? Para ficar bem claro, é a tendência a fazer coisa errada. Então é muito fácil, né? Muito fácil. Até pessoas que nunca vieram na igreja, se eu ouvir essa palavra, vai entender. Porque natureza carnal. Porque às vezes a gente chega na igreja e tem um monte de evangeliquez. Crente carnal, não sei o que carnal. E agora, a pessoa que nunca viu nada de igreja, pensa, o que é isso? Carnal, o que quer dizer isso? Né? E às vezes muitos crentes também nem entendem. Então, natureza carnal quer dizer com a tendência a pecar. Da onde veio isso? Lá do Éden. Quando desobedeceu a Deus e pecou, se estabeleceu um padrão de sempre desobedecer, de sempre pecar. Este padrão chama-se natureza carnal. Chama-se carne. Tá? E a mente tem essa inclinação. Agora, o espírito está vivo. De novo. Então, o nosso espírito, tá? Assumiu o comando. Então, tem duas coisas dentro da nossa cabeça? Sim. Ó, espírito é você é o espírito. E você tem alma e também tem corpo. Entendeu? Você é espírito. Você tem alma e tem corpo. Então, o seu espírito pensa, governa, ele faz tudo. Antes ele não fazia porque a gente não era crente. Estávamos mortos. Quando fala estávamos mortos, é outra coisa interessante para a gente entender, né? Estávamos mortos. O que significávamos mortos se a gente está vivo? E o espírito estava morto.
Então, o que estava funcionando? A alma. Mas a alma não tem a capacidade para isso. Quer ver uma coisa? Deixa eu dar um exemplo. É bom te dar exemplo, não é? Ficar claro. Então, numa casa, está lá, você aqui, você é a dona da casa. Vamos dizer assim, dona da casa. Você administra a sua casa lá. Isso aqui até está meio raro hoje, né? Hoje está meio raro. Mas estou dando um exemplo aqui que dá para entender. Pelo menos dos antigos ainda tem esse modelo, né? Hoje quase que não tem mais. Dona da casa que cuida tudo da casa, aí sabe tudo, onde está tudo, limpa, governa, tal. Aí a dona da casa viajou e deixou lá a filha que não tinha esse costume, deixou no comando da casa. Ela vai fazer muita coisa, mas muita coisa ela não vai saber. Não vai ter macete de fazer, de sabedoria para fazer, jeito. Entendeu? Então é assim, a alma pegou o comando, mas ela não tem esse jeito. E ela pode ser acessada pelo maligno. Agora, o espírito não. O nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele vai e nos dá a sabedoria. A sabedoria vem no Espírito. Tudo que a gente recebe, entenda bem, tudo que a gente recebe na igreja, a gente recebe, lendo a palavra de Deus, a palavra, orientação, palavra profética, direção do Espírito, tudo vem no nosso espírito. O crente que está atuando na alma, ele recebe determinadas coisas e ele esquece. Daqui a pouco ele faz outra coisa. Sabe? Olha, tem crente que não consegue, por exemplo, ler a palavra de Deus. Ele vai ler a palavra de Deus, às vezes vê uma dor de cabeça incrível, terrível. A própria mente dele atacando ele para ele não ler a palavra. Porque a palavra de Deus, ela vai conspirar contra a mente, ela vai desmontar a mente. A mente, ela quer ficar no comando. Mesmo nós crentes, ela quer ficar no comando da nossa vida. Nós não temos ideia ainda desse poder da mente. É uma coisa incrível. Às vezes você tem certeza que você deixou algo num lugar e não deixou. Já aconteceu isso com você? Você tem certeza absoluta. Olha lá, Cristiano lá atrás dando sinal. Aconteceu contigo, né, Cristiano? Aconteceu com todo mundo, né? E eu estava até junto de você. Isso aí. Você tem certeza. Você tem certeza que você... Não, eu tive lá, você não teve. Então, que é isso? Com o que eu estou lidando dentro de mim? Que pode me levar para um lado, me levar para o outro, que pode me enganar, que pode me apagar. Começa algo. Se a mente não quiser ouvir, ela aciona o mecanismo, você tem dor, você dorme, bexiga, tu dá vontade de sair no banheiro. Aí você sai. Você chega lá, não tem nada. É vontade de ir no banheiro. Isso acontece muito em encontro com Deus. Encontro com Deus, vontade de ir no banheiro. Aí começa a sair para o banheiro, não tem nada. Às vezes até tem, mas nem era para aquele momento. Então, gente, é uma batalha. É uma batalha. Existe um livro da Joyce Meyer, né? Batalha da Mente. Campo de Batalha da Mente. Joyce Meyer. Campo de Batalha da Mente. Então você veja que, olha como que é tratada a mente. Como campo de batalha. E interessante que a Joyce Meyer depois lançou o Campo de Batalha da Mente para adolescente. Então tem um campo de batalha da mente e tem um campo de batalha da mente para adolescente. Então já para preparar o adolescente para essa batalha, dessa guerra na mente. Olha, e se tem uma fase da vida em que o ser humano, meu querido, é bombardeado para todo que é lado na mente, nesse campo de batalha, é na adolescência.
né? É na adolescência. Porque exatamente quando está em mudança, né? Está em mudança de fase. Então, toda mudança de fase, o ser humano sofre ataque. Tá? E uma mudança de fase bem característica é essa. Sabe que o ser humano tem várias mudanças de fase, tá? Várias mudanças de fase. Toda mudança de fase tem uma perturbação. Pode ter uma perturbação. Então, na mudança de fase, adolescente para jovem, pré-adolescente para adolescente, aí começa o bombardeio todo quanto é lado. E a mente do adolescente não dá conta, entendeu? A mente do adolescente não dá conta, porque é muito, sabe? Ele tem que se defender de todas as frentes. Entendeu? Porque é muita coisa, né? É a fase de que quer estar junto, né? Porque o adolescente, ele agora está criança, está ligado ali aos pais, aí na adolescência já quer estar com os amigos. E isso faz parte da natureza mesmo, né? Então tem que estar com o grupo. Aí, no grupo vem, para você fazer parte do grupo, você tem que fazer esse pacto. Para fazer parte do grupo, você tem que usar isso aqui. Você tem que ceder nisso aqui, senão você não faz parte, você é discriminado. Aí você não quer ser discriminado. Você aí vai, né? Aí a fase também dos namoros, né? Agora, não é, no começo, o menininho e a menina, né? É Bolinha e Luluzinha, lembra disso? Então, o clube do Bolinha é o clube da Luluzinha. Não quer saber de menino. Menino é chato, menino é isso, menino é aquilo. E essas meninas são bobas, então não sei o quê. Aí chega lá do adolescente, aí muda. Aí já quer se encontrar. Aí já não é mais chato, não é mais chata, né? Porque tudo faz parte, né? Para se encontrar, para depois vir um casamento, para depois terem filhinhos, né? E se cumprir o que a palavra de Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra. Porque a terra já está cheia, né? Mas tudo bem, tem bastante espaço ainda. Tem bastante espaço. E até porque as pessoas morrem também, né? Então, tem que continuar povoando a terra, não vai deixar a terra vazia. Então, nessa hora, aí vem também os ataques. Aí vem as seduções. Então, quando a gente vê determinados filmes, novelas, séries, não é que condenando, importante, gente, é a gente ter a maturidade e sabedoria. Porque o mundo é mau mesmo. Não queira que o mundo faça coisa boa para a gente, não. Tudo vai instigar. As músicas vão sempre instigar. Aí está naquela fase, mas não é para isso. Não é para o pecado. É uma fase que Deus deixou para o conhecimento, o crescimento, né? Aí estabelecendo os compromissos. Mas aí vem o mundo, e bombardeio, aí é cobrança, aí o adolescente está em formação, ele fica mais cansado, ele gasta muita energia, então ele quer dormir mais, aí é a hora que os pais, vamos trabalhar, vamos agir, fazer alguma coisa, não quer nada, aí vai perturbação na mente, aí escola, cobrança, ensino médio, meu Deus, não é fácil, né? Antes era só assim, tranquilinho, ó, sentadinho, mamãe conta historinha, papai leva para brincar, para passear. Né, João? Não é, João? Não é? Não é? Mas aguarde que tem muito trabalho aí, muita escola, prova, depois o que fazer, o que vai fazer. Enfim, daqui a pouco vai virar um congresso de adolescente aqui, né? Mas um bombardeio, a gente deveria ter pena dos adolescentes, né? Eu dizer assim, puxa, coitados dos adolescentes, meu Deus. E ainda, os coitadinhos ainda têm pouco cérebro, tadinhos. Sério mesmo, sério mesmo. É sério mesmo, científico agora, da neurociência. Porque a área daqui da frente, chamada córtex pré-frontal, que é exatamente a área executiva, função executiva, de você fazer as coisas e medir as consequências. Fazer isso, se eu fizer isso eu não posso fazer, porque isso pode acarretar isso, de prejuízo. Se eu fizer isso, eu tenho vantagem nisso. Então, essa área de execução e a área que nos dá condição de medir consequências, ela não está formada, ela só vai ser plenamente formada já para depois de 20 anos, 25 anos.
Não tem uma idade certa para cada pessoa. Às vezes, um lá com 23, outros com 25, outros com 26. Já pegou casos até pessoas com um pouco mais de idade para estar formalmente, plenamente formado. Esse córtex pré-frontal. Aí, isso é neurociência, isso é científico, isso aí não é já mapeado, tal, o que eu estou falando aqui não é suposição, não. Isso aqui é sério. Então, eles passam por essa batalha toda e ainda tem pouco cérebro, coitadinhos. Aí já é brincadeira minha, né? Mas é verdade, não é? Ainda tem pouca massinha ainda. Então, por isso que não mede consequência. Acha que tudo é maravilha. Aí depois entra na juventude, aí chega 25, está formado. Quando está todo formado, aí ele vê a besteira que fez. Aí olha, cheio de consequências. Caramba! Essa consequência, essa. Aí que tem que entrar, né, os pais, principalmente os pais, infelizmente alguns não têm, né, nem tem para ajudar. Tem que entrar para poder conter, para poder se segurar. Olha, por aqui, não, mas eu quero, não, vamos aqui, e vá, e com jeitinho, e até passar a fase. Entendeu? Porque se deixar, não, deixa escolher. Não, tem que escolher. Deixa escolher. Se deixar escolher, não tem ainda condição de escolher. A verdade é essa. Tá? Infelizmente, é isso. Deus nos fez assim. E a neurociência descobriu isso, né? Mapeou, está lá, mapeadinho, não tem para onde correr. Bom, queridos, então eu já vou caminhar aqui para o final. Porque sabia que eu estava assim, falei, meu Deus. Eu não vou falar, não temos nada mais a falar. Nós estávamos aqui envolvidos. Meu Deus, é daqui para a gente ir para casa e ficar só. Eu tive que fazer um esforço para falar aqui alguma coisa. Tive que fazer um esforço. Falei, meu Deus, eu não conseguia. Mas eu quero, só para a gente ir fechando, ler 1 Coríntios 2,16. Esse é o versículo-chave dessa palavra de hoje. Do alinhamento com a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, somente a parte final dele, quando começa nós, olha lá, parte finalzinha, igual a gente botou aqui. 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Aí agora nós vamos saber como é que é ter a mente de Cristo. Onde está a mente de Cristo? Se eu tiver a mente de Cristo, então não tenho mais a minha mente? São perguntas a serem respondidas, né? Então, primeira resposta. Onde está a mente de Cristo? Em nós. Onde está a mente de Cristo em nós? A mente de Cristo em nós está em nosso espírito. Está em nosso espírito. Perdemos a nossa mente, uma vez que passamos a ter a mente de Cristo? Não, senhores. E onde fica a nossa mente? Ela continua no lugar dela. Espírito, alma e corpo. Então, aqui na alma, continua a nossa mente. Então, a nossa mente continua. Então, agora, temos duas mentes, por incrível que pareça. A mente de Cristo está em nosso espírito. Então, agora, como é que eu faço? Agora, você escolhe que mente você vai usar, que mente que você vai operar. Se você vai ser operacionalizado, você vai agir, vai se mover pela mente de Cristo que reside no seu espírito ou pela sua mente que reside na sua alma. A sua mente, ela está bem melhor, é claro, né? Ela não está mais não é uma mente sem Cristo, antes de você se converter ali, voltada para o pecado, não é. Só que você sabe, como eu disse aqui, ela é aberta.
É uma frequência aberta a todo tipo de pensamento. A mente de Cristo, ela é a mente de Cristo. Como é que eu faço para usar a mente de Cristo? Para eu usar a mente de Cristo, eu tenho que ir matando essa mente minha. A verdade é essa. Eu tenho que ir matando essa mente minha. Eu tenho que ir crucificando. Porque a minha mente está com a tendência para o mal, o pecado. Ela está com a tendência. Então, eu tenho que matar isso. Eu tenho que ficar na mente, operando com a mente de Cristo. Mas isso aí não é muito difícil? Não, porque nós, na verdade, nós nascemos assim. É porque desalinhou. Nós nascemos assim. A mente de Cristo que operava no nosso espírito, lá de Adão. Uma mente obediente, uma mente voltada para a palavra de Deus, uma mente que funcionava de acordo com a vontade de Deus. Essa é a mente de Cristo. Aí Paulo está dizendo aqui, nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos, mas usamos? Operamos nela? Coisas que nós fazemos, pensamos, isso é próprio de uma mente de Cristo? Não é. Então, se nós temos, nós não estamos usando. O segredo é como usar. É isso que a gente vai ver. Agora, eu deixei uma frase aqui, vou pedir para colocar. Quando nos alinhamos pela mente de Cristo, nos conectamos a quê? Aos pensamentos de Deus. Amém? Quando nos alinhamos pela mente de Cristo, nos conectamos aos pensamentos de Deus. Então, a gente está aqui, olha. Aí a gente alinha, nos alinhamos, o nosso ser, pela mente de Cristo. Nos conectamos ao pensamento de Deus. O nosso espírito está conectado ao Espírito Santo, não está? O Espírito Santo traz os pensamentos de Deus ao nosso espírito. Aqui no nosso espírito está a mente de Cristo. Então, quando eu me alinho à mente de Cristo, eu coloco a mente de Cristo na minha vida, eu me conecto aos pensamentos de Deus. Aí, isso é uma coisa linda. Veja que a minha mente não parou de funcionar. A minha mente está funcionando. Sabe? A minha mente está funcionando. Só que ela já está conectada com a mente de Cristo. Amém? Ela está conectada com a mente de Cristo. O que está fluindo para ela está vindo do meu espírito. Está fluindo para ela. Então, ela agora está recebendo o quê? Pensamentos de Deus. Eu vou mostrar para vocês, eu vou ver também, né? O Espírito Santo vai nos mostrar como que a mente de Cristo funciona. Você quer saber o que tem dentro da mente de Cristo? Como ela funciona? Você vai ficar espantado. Você vai falar assim, meu Deus, é isso? Eu não sabia. Mas como é que é isso? Você vai ficar de boca aberta. Quando você souber como que a mente de Cristo funciona, aí você vai me dizer é força de expressão, não precisa me dizer não, modo de falar. Você vai me dizer, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho no sentido de, eu uso a mente de Cristo. Nós temos, eu uso a mente de Cristo. Eu funciono com a mente de Cristo. Ou você vai dizer assim para você mesmo, ainda não estou funcionando com a mente de Cristo. Ou, eu estou em parte funcionando. Mas sabe qual é a boa notícia? Todos nós podemos funcionar com a mente de Cristo. Amém? E muitos não funcionavam porque não sabia. A partir de hoje vai saber. Aí você vai botar alvos na sua vida. E você vai botar alvos, propósitos. Vou chegar aqui. Aí quando você chegar, você vai saber. Amém? Então vamos ver como é que a mente de Cristo funciona. O que é que tem dentro da mente de Cristo? O que é que tem dentro dela? Tem 9 domínios dentro da mente de Cristo. A mente de Cristo, ela é
formada por 9 domínios dentro dela. Então, vamos ver esses 9 domínios aqui em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22, 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito Santo é. Fruto, vamos pensar aqui, o que é fruto? O fruto, ele é algo que brota. Que eu não falei que a mente de Cristo está no nosso espírito, e o nosso espírito, ele não está ligado ao Espírito Santo. Antes ele estava morto, agora ele está vivo. Então ele está ligado ao Espírito Santo, ele recebe do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele brota, ele gera dentro da nossa mente. Por isso que é fruto. O fruto é o que é gerado, o fruto é que brota. Então, do Espírito Santo, brotou dentro do nosso espírito, dentro do nosso espírito. E é dentro do nosso espírito que está a mente de Cristo. Então, o que brotou ali? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Esses são os 9 domínios da mente de Cristo. Bota lá de novo o 22. Os 9 domínios da mente de Cristo. Olha lá. Amor, alegria, paz. Olha, a gente tem que saber esses domínios, sabe? Isso tem que estar muito claro na nossa mente. A primeira coisa que você tem que fazer é você guardá-los na sua mente. Saber desses 9 domínios, de cor e salteado. Vamos dizer a minha mãe. Amor, alegria e paz. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Então, esses 9 domínios, claro, tem outras versões que vai aparecer benignidade, bondade, né? É um pouquinho diferente. Mas na versão NVI, então, cada versão você pode decorar. Na versão NVI está assim, tá? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, esses 9 domínios são 9 domínios da mente de Cristo. A mente de Cristo, ela funciona assim. A mente de Cristo funciona no amor. A mente de Cristo funciona na alegria, está sempre alegre. O que Paulo dizia assim? Regozijai-vos, regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos ou alegrai-vos. Né? Em tudo dai graças, seja grato. Então, olha a mente de Cristo, funciona na alegria, funciona na paz. Na paz. Quando as coisas estão tumultuadas, você tem que ter paz. Do lado de fora, pode estar um terremoto, mas do lado de dentro você tem que ter paz. Porque a paz é que vai fazer com que você até encontre soluções, saída. Né? Paciência. Esperar às vezes, né? Amabilidade. Amabilidade é aquela capacidade de ser amoroso, sabe? É algo que é da sua natureza já está na sua natureza, ser amável. Amabilidade. Bondade, né? Ser uma pessoa boa. Fidelidade. Ser fiel, ter fé, confiar e ser fiel a Deus, aos princípios, à palavra. Mansidão. Tenha calma, seja manso. Moisés era o homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra, Moisés. E domínio próprio. Esse domínio tem o nome de domínio mesmo, né? Domínio próprio. Então, o que é o domínio próprio? Domínio próprio é assim. Não. Isto eu não vou fazer. Então, a alma, ela deseja. Na alma, na nossa alma tem desejo, vontade, sentimentos. Então, um sentimento muito forte, um desejo muito forte, e não raciocina sobre aquilo ali.
O importante é satisfazer o desejo. Não é isso o importante. O importante é obedecer a Deus. Com a nossa mente, vamos ter dificuldade algumas vezes. Agora, com a mente de Cristo que está no nosso espírito, não, porque ela tem um domínio próprio. Está conectado na gente. Domínio próprio é não. E não vou nem sentir. Impressionante o poder do domínio próprio. Eu decidi. Só pela mente de Cristo que a gente consegue vencer determinadas coisas. Mas, queridos, então, nós vamos ficando por aqui, amém? Alinhados pela mente de Cristo. Quando nos alinhamos pela mente de Cristo, nos conectamos aos pensamentos de Deus. Aos pensamentos de Deus. Aí você vai ver que vai ficar fácil. Filipenses 4:8 vai ficar fácil, né? Tudo que for verdadeiro, honesto, puro, agradável. Aí lá no final ele diz, pensem nessas coisas. Como é que eu posso pensar? Eu posso pensar nessas coisas. Eu não tenho poder. Tu já parou? Já pensou? Tu já disse isso para você mesmo? Eu não tenho como dizer o que eu tenho que pensar. Já reparou? Sabe por quê? A nossa mente não nos dá essa condição. Mas pela mente de Cristo, nós podemos. Então é uma caminhada que nós vamos fazer. Deixa eu deixar uma última frase com vocês aqui, que é a seguinte. Quando nos alinhamos, nos conectamos. Quando nos conectamos, somos transformados. Amém? Quando nos alinhamos, nos conectamos, vírgula. Quando nos conectamos, somos transformados. Então, a transformação que vai acontecer na nossa vida, ela vai acontecer pela conexão que a gente vai ter, sabe, com Deus. E essa conexão só vai acontecer quando nos alinhamos. Então, quando nos alinhamos, nos conectamos. Quando nos conectamos, somos transformados. Nos alinhamos à cruz, né? Quando nos convertemos, nos conectamos ao céu. Fomos transformados de velha criatura em nova criatura. Não foi isso? Então, quando nos alinhamos pela honra, nos conectamos ao trono de Deus e o trono de Deus nos transformou. Quando nos alinhamos em nosso ser e colocamos o espírito na frente, a alma depois e, por último, o corpo, nos conectamos com o ser de Deus. Quando nos conectamos ao nosso ser, nos alinhamos com o nosso ser, nos conectamos ao ser de Deus. E quando nos conectamos ao ser de Deus, somos transformados. Quando nos alinhamos à mente de Cristo, nos conectamos aos pensamentos de Deus. Quando nos conectamos aos pensamentos de Deus, somos transformados. Os pensamentos de Deus vão nos transformando. Aquela pessoa que antes não tinha amor, ou não tinha alegria, ou não tinha paz. Você sabe que tem pessoas, tem crentes que não têm alegria. Sabe, tem crente que não tem paz. E não tem paz. Crente, salvo e tudo, mas não tem paz. Tem crente que não tem domínio próprio. Não tem, ele não consegue se dominar. Não tem domínio próprio. Entendeu? Tem crente que não tem mansidão. Então, essas coisas não permitem uma transformação na nossa vida. E Deus quer transformar a nossa vida, sabe? Para a gente receber tudo de Deus. Olha só, você e eu, nós já recebemos muito de Deus. Amém? Mas sabe qual é a verdade? Deus tem muito mais ainda para nós. E na medida que a gente vai sendo transformado, você e eu também, eu estou nesse processo junto com vocês. Na medida que nós vamos nos alinhando, nós vamos nos conectando e vamos sendo
transformados. Você sabe, ontem eu estava, eu me deitei e com a mente de Cristo, eu comecei a ministrar cura para o meu corpo. E recebi. É impressionante. Sabe por quê? Porque quando a mente de Cristo, amor, alegria, paz, todos esses domínios, tem muita coisa, tem muita doença, tem muita enfermidade que está ligada a esses domínios. Por exemplo, a falta de paz, ela pode te dar uma doença em determinada área. Uma falta de alegria, ela pode gerar uma doença. Então, todos esses domínios aí dos 9, faltando, pode gerar problemas no nosso corpo. E o nosso corpo começar a sentir. E eu fui alinhando o meu corpo, e colocando para dentro de cada célula. Eu fiz um processo de RNA mensageiro. Já ouviu? Eu peguei essa moda aí que está aí, de RNA mensageiro. Eu falei, RNA mensageiro? Tá. Quer que eu vou botar RNA mensageiro? Tá bom. Eu vou colocar assim, sabe aonde? Nas minhas células. O RNA mensageiro. Pegar esse DNA de Deus, desses domínios, e colocando em cada célula do meu corpo, para cada uma receber essa mensagem e começar a fabricar, a produzir esses domínios dentro de mim. Isso você pode fazer. Você deita, fecha os seus olhos e começa a adorar, fala desses domínios, deixa tomando conta do seu corpo, e onde tiver uma doença, um mal, aplica esses domínios para ir expurgando aquele mal, e o seu corpo ir desfrutando da saúde. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus?